tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de ações e os direitos sobre as ações. Então, antes de mais nada, vamos definir o que é ação, que nós já falamos sobre isso em outro vídeo, né? Mas agora só recapitulando, né? Uma ação, olha lá na tela, uma ação é um título negociável que representa a menor parcela do capital social de uma empresa sociedade anônima, né, uma empresa chamada SA. Então, toda empresa SA se divide em ações. E uma empresa SA pode ter o seu capital fechado ou pode ter o seu capital aberto. O que é uma empresa SA de capital fechado? É quando as ações não circulam na Bolsa de Valores. As ações não são negociadas em bolsa. Uma SA de capital aberto, pelo contrário, tem as suas ações negociadas em bolsas de valores. Ok? Qual é a Bolsa Brasileira? A Bolsa Brasileira chama-se B3, né, desde 2017. É o resultado da fusão entre a antiga BMF Bovespa e a CETIP. Né? Aí criou-se a nova Bolsa Brasileira chamada B3, né, que vem de 3B, né? Brasil, Bolsa, Balcão. A B3 realiza pregões diários. O que é um pregão? É o período de tempo onde são negociadas as ações, onde as pessoas podem comprar e vender ações. Desde 2005, não existe mais aquele chamado pregão viva voz, onde os operadores de pregão, que são pessoas que trabalham para corretoras de valores, ficavam negociando as ações ao vivo, né? O chamado viva voz. Desde 2005, esse pregão viva voz foi extinto e foi instituído o chamado pregão eletrônico. Então, desde então, todas as transações de compra e venda no mercado de ações brasileiro são negociadas pela internet, pelo computador, né? Através do sistema chamado Home Broker. Você pode ver aqui uma foto de uma tela de um home broker, né? Que é onde qualquer pessoa com conta numa corretora de valores pode negociar compra e venda de ações. Bom, aqui na tela você tem aqui alguns exemplos de ações antigas, né? Eu peguei aqui uma foto de uma ação da Petrobras em anos anteriores aí, só para ilustrar aí um pouco, né? Nos anos 70 aí. E vamos agora finalmente falar sobre os tipos de ações. Então acompanha comigo aqui. O primeiro tipo de ação que existe é a chamada ação ON, é a ação ordinária nominativa, ON. O que é essa ação ON? Ela garante poder de voto na assembleia da empresa e alguns direitos especiais no caso de venda da companhia. Tá? Ela costuma dar menos dividendos que as preferenciais e elas são identificadas pelas letras da empresa seguidas do número 3 no código de negociação. Então, quando você vê lá no home broker ou vê lá na tela a ação sendo negociada, se for uma ação que tem lá o número 3 no final, em geral é uma ação ordinária nominativa, a chamada ação ON. O outro tipo de ação é a ação PN, que é a chamada ação preferencial nominativa. Como o próprio nome diz, a ação PN dá preferência, ela dá prioridade na distribuição dos dividendos da empresa. Nós vamos ver em seguida que as empresas dão, às vezes, dividendos para os seus acionistas. Então, quem tem a ação PN tem a prioridade para receber os dividendos da empresa, quando ela distribui parte do seu lucro, né? Só que a ação preferencial, ela não dá direito ao voto na assembleia da empresa. Então, olha só a diferença. A ação PN, ela dá prioridade para receber dividendos. E já a ação ON, ela dá direito ao voto. Então, essa é a diferença entre os dois principais tipos de ações, ON e PN. Tá? E a ação PN, ela é identificada pelo número 4 no seu código de negociação. Então, quando você vê lá, por exemplo, no seu home broker ou na tela lá, uma ação que tem o número 4 no fim, significa que é uma ação preferencial.
Tá? Então aqui na tela eu dei aqui alguns exemplos de ações preferenciais, para você depois acompanhar mais com calma. Ok? E um terceiro tipo de ação é a ação unit. Né? O que significa isso? É um ativo composto, tá? Por meio do qual se negociam diferentes tipos de ações num mesmo conjunto pelo mesmo código. Ou seja, uma unit pode ser composta por uma ação preferencial e uma ordinária, por exemplo. E, em geral, uma ação desse tipo ela é representada pelo número 11. Então, se você vê lá, por exemplo, uma ação com o número 11 na frente, é uma ação unit. Ok? Então, esses são basicamente os três tipos de ações: ON, PN, UNIT. E em relação aos direitos das ações, então quem tem uma ação tem que tipo de direito? Então, olha lá, vamos começar aqui agora. O primeiro direito de uma ação é recebimento de dividendo. Então, o que é o dividendo? Vamos acompanhar aqui, ó. É o valor em dinheiro representativo de parte dos lucros de uma empresa SA, né, sociedade anônima, distribuído aos acionistas por ação possuída. Claro, quem tem mais ações daquela empresa recebe mais dividendos. Quem tem menos ações recebe menos dividendos. É uma conta proporcional. Né? Então, assim, pela lei brasileira, no mínimo 25% do lucro líquido da empresa tem que ser distribuído aos acionistas. Então, é claro, se a empresa der bastante lucro, quem tem aquela ação vai se dar melhor, porque vai ter mais dividendos. Quando, por exemplo, a empresa não tem lucro naquele exercício, naquele ano, não tem dividendos. Tá? É conta simples. Então, óbvio que quem tem ações de uma empresa espera que a empresa se valorize e que a empresa possa apurar um lucro bom, porque aí ela vai ter dividendos daquela empresa. Tá? Então, esse é o primeiro direito de quem tem ações, recebimento de dividendos. O segundo agora, direito de uma ação, é o chamado juros sobre o capital próprio. Tá? É praticamente igual ao dividendo, né, com algumas diferenças. Né? Como que eu defino isso? Olha lá. É a remuneração paga em dinheiro pela empresa aos acionistas. Tá? Da mesma forma, por enquanto, que o dividendo. Mas esse pagamento é tratado como despesa no resultado da empresa. Ou seja, ele é tributado em 15% na fonte para quem recebe esse juro sobre o capital próprio. Então, acaba tendo um tratamento tributário diferente entre o juros sobre o capital próprio e entre os dividendos. Eu vou colocar aqui agora para você ver uma tela que tem uma diferença mais detalhada. Se você quiser pausar aqui o vídeo para depois ver com calma isso, você pode aqui acompanhar a diferença entre dividendos e juros sobre o capital próprio. Ok? O terceiro tipo de direito por ter uma ação é a chamada bonificação. O que significa isso? Vamos lá, acompanha aqui. É o pagamento feito por uma empresa a seus acionistas em espécie, no caso em dinheiro, ou em ações. Então, por exemplo, quando feito em forma de ações, representa um aumento de capital social da empresa. Então, às vezes a empresa vai aumentar o seu número de ações. Então, o que ela faz? Ela distribui para quem já é acionista uma bonificação, que é uma parte daquelas ações que vão para essas pessoas, que já têm as ações anteriormente. Tá? Como eu falei aqui agora lá. Então, quando feito em forma de ações, representa um aumento do capital social da empresa e o investidor, que é aquela pessoa que tem as ações da empresa, receberá ações em número proporcional às já possuídas. Então, se você tinha já ações daquela empresa e a empresa fez uma bonificação, você pode receber mais ações daquela empresa. Se você tinha mais ações, recebe mais ações. Quem tinha poucas ações, recebe menos ações, com a bonificação, tá? Também de modo proporcional. E o último tipo de direito que uma pessoa pode ter por possuir ações
é o chamado direito de subscrição. O que significa isso? É o direito de preferência do acionista para adquirir novas ações ou ativos conversíveis em ações de uma companhia, no caso de uma SA, em decorrência da proporção das ações que possui quando há aumento de capital desta, no caso da empresa. Então imagine que uma empresa vai aumentar o seu capital social, quer dizer, ela vai lançar novas ações. Então muitas vezes quem já tinha ações dessa empresa passa a ter um direito de preferência para comprar essas novas ações. Então o acionista antigo da empresa, ele tem um certo benefício, ele pode ter a preferência para comprar aquelas ações, quando a empresa vai aumentar o seu capital social. Tá? Isso chama-se direito de subscrição. Bom, então você percebeu que possuir ações é uma forma de ganhar dinheiro. Você pode receber dividendos, por exemplo, como eu falei, ou pode também, se quiser, especular com ações, que é comprar a ação a um preço e vender por um outro preço maior, quando o mercado sobe. Para isso, há estratégias infinitas. Não é o caso do nosso vídeo agora entrar nessa discussão de como ter estratégias para negociar ações. A nossa ideia desse vídeo era mostrar a vocês simplesmente quais são os tipos de ações que há no mercado brasileiro e quais são os direitos que as pessoas têm por possuir ações. Ok? Então, muito obrigado, um abraço a você. Tchau!